Boa noite a todos da confraternização. Vamos começando a chegar, aguardando vocês. Hoje nós vamos conversar sobre a mulher curvada, agradecendo a Vanusa o convite, a confraternização espírita jequiense. Meu nome é Eliamara, eu sou da Bahia, trabalho no Centro Espírita Amor e Luz. Boa noite, Soninha, Patrício, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, uma conversa fraterna, na verdade, sobre a mulher curvada, as curas de Jesus, à luz da doutrina espírita. Esse tema nós encontramos na Gênese. Jorge Luiz, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Daqui a pouquinho, com pontualidade britânica, nós começaremos a nossa atividade. Ok? Vanusa, minha irmã. Boa noite. Boa noite a Estevão, a todos os companheiros espíritas de Jiquié. Cidade que às vezes eu estou bem próxima, mas pouco fui. Minha família é ali de Piauí, família parte de minha mãe, fica ali bem próxima. E Piauí. Boa noite a todos. Estevão, meu companheiro, boa noite. Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, que possamos ter uma noite tranquila. Muito grata pelo convite da confraternização. Vamos fechar os nossos olhos, aquietar os nossos pensamentos, nos transportar psiquicamente para o ambiente espiritual do centro. Estamos em uma atividade espírita, em nome da confraternização espírita jequiense. Em nome de Jesus, nós começamos a nossa atividade com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aberto no capítulo 13, a beneficência. No item 13, chamo-me caridade e sou a rota principal que conduz a Deus. Segue-me porque sou o objetivo a que todos devem visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e, coração angustiado, venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las todas, inutilmente, porque consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há bons corações que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado, grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repetia ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir, para proteger esse pobre pequeno ser, que não tomava no seio estéril senão um alimento insuficiente. Olheures, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e
envergonhados da sua miséria. Não ousando eles, que jamais mendigaram, ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga por eles, e vou por todo lado estimular a beneficência, insuflar os bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja mesa está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertor. Não vos digo que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade, e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, e que possamos, na noite de hoje, cumprir o nosso papel. Que fechemos os nossos olhos, rogando a proteção de Deus, a proteção dos bons espíritos, dos trabalhadores, do Centro Espírita Amor e Luz, da Confraternização Espírita Jequiense, para que possamos usufruir nesses minutos do conhecimento espírita para aplicá-lo nas nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que assim seja. Meus companheiros, meus irmãos, eu gosto sempre de dizer, porque aprendi com Honório Onofre de Abreu, que nós estamos reunidos porque sentimos uma saudade imensa, imensurável de Jesus. E falar de Jesus, estudar sobre Jesus, é sempre uma alegria imensa. Então, agradeço a vocês por me darem essa oportunidade de pensar, de falar e de sentir um pouco Jesus. A mulher encurvada está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículo de 10 a 17. Me permitam ler. Jesus ensinava em uma sinagoga todos os dias de sábado. Um dia, viu uma mulher possuída por um espírito que a tornou doente há 18 anos. Há 18 anos, essa mulher estava encurvada, doente. E ela era tão curvada que não podia de modo nenhum olhar para o alto. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: mulher, estás livre da vossa enfermidade. Ao mesmo tempo, lhe impôs as mãos e logo ela se endireitou. E disso deu graças a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara num dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde todos esses dias para serem curados, e não nos dias de sábado. O Senhor, tomando a palavra, disse: hipócritas, há algum de vós que não solta seu boi ou seu asno da manjedoura no dia de sábado e não conduz a beber? Por que, pois, não conviria livrar de seus laços em um dia de sábado esta filha de Abraão, que Satanás manteve assim ligada durante 18 anos? A estas palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo estava arrebatado por vê-lo fazer tantas ações gloriosas. Este fato prova que, naquela época, todas as enfermidades eram atribuídas ao demônio. Aí já estamos nas palavras de Allan Kardec. E que se confundiam, como hoje, os possuídos com os enfermos, mas em sentido inverso. Quer dizer que hoje, aqueles que não creem nos espíritos confundem as obsessões com as enfermidades patológicas. Esse texto está na Gênese, Allan Kardec, capítulo 15, item 19. É um desafio
para nós espíritas termos esse equilíbrio de entender o que é processo orgânico e o que é processo obsessivo. E vamos entender o que é processo orgânico e o que é processo obsessivo com um conhecimento sólido da doutrina espírita, com a análise das comunicações. É preciso conhecer. Algumas pessoas acham que nós espíritas temos uma bola de cristal, não é? Que as pessoas chegam, adentram a casa espírita e que nós vamos dar todas as respostas e saber tudo. Não, nós espíritas, principalmente que trabalhamos na área da desobsessão, estudamos muito, pesquisamos muito, analisamos muito para podermos compreender o processo, analisando o mesmo e buscando a solução. Vamos avançar aqui. Com a palavra Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão. Allan Kardec diz o seguinte: a possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Implica igualmente na ideia de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que há apenas um constrangimento, né? A palavra possessão seria para nós sinônimo de subjugação, de subjugar, um constrangimento que é infligido pelo espírito ao obsedado. A palavra subjugação implica perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possuídos, né? No sentido vulgar da palavra, há apenas obsedados, subjugados e fascinados. Era o caso da nossa companheira que foi ali socorrida por Jesus. Olha que o chefe da sinagoga vem falar com Jesus, né, que há 6 dias para se fazer, por que no dia de sábado? E Jesus diz: hipócritas, quem de vós não tira o seu asno, o seu boi da estebaria e no dia de sábado não leva para beber? Nós sabemos que os fariseus viviam um formalismo exterior, né? Eram praticamente censores da vida do povo, eles que ditavam como a sociedade judaica iria se comportar naquele tempo perante a lei. Não vou entrar hoje nesse viés, porque o que nos interessa é a situação da mulher e entender essa situação à luz da doutrina espírita. Então, há obsedados, subjugados e fascinados. A subjugação pode ser moral ou corporal. No caso da nossa amiga, a subjugação era uma subjugação corporal. E vamos ver com a palavra Manuel Filomeno de Miranda, nos transtornos psiquiátricos e obsessivos, ele diz o seguinte: é sempre a dívida moral que se encarrega de produzir sincronia entre o antigo algoz e sua vítima anterior. O mais é resultado da perseverança dos indigitados cobradores e das debilidades morais daqueles que passam a sofrer o assédio. Desse modo, o afastamento puro e simples do perseguidor não reabilita o perseguido, sendo necessário recursos de recomposição orgânica, de transformação moral, de interesse pela conquista da saúde, pois que, do contrário, afastado o adversário e permanecendo as condições propiciatórias, outros desencarnados licenciosos acercariam-se atraídos pelos fluidos mórbidos e dão prosseguimento entre uns e outros. Então, o que é que Manuel Filomeno está nos dizendo? Manuel está dizendo o seguinte, que a sincronia, ela ocorre pela dívida moral. Então, havia uma dívida, muito provavelmente, entre a mulher curvada e o espírito que a subjugava, que a obsediava, né? E a subjugação era o resultado da perseverança do cobrador e das debilidades morais do obsediado. Então, a pessoa passa a sofrer o assédio.
a pessoa passa a sofrer o assédio, Manuel diz, se o espírito for simplesmente levado, retirado, sem uma mudança na conduta moral, será que ela aproveitou esses 18 anos de sofrimento para rever os seus posicionamentos, rever a maneira como ela lidava com a vida, para que ao ser socorrida por Jesus, como dizia Jesus algumas vezes, vá, não pequeis mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, nós na doutrina espírita aliamos o tratamento na casa espírita, desobsessivo, através do passe, através das reuniões de desobsessão, com a indicação da evangelioterapia para a reforma íntima e transformação moral. Sem reforma íntima e transformação moral, não existe cura, porque a cura não é do corpo, a cura é do espírito. Porque André Luiz já nos disse, o corpo físico é o vaso no qual depositamos as imperfeições da alma. Então, nós não estamos preocupados com a cura do corpo físico. A cura do corpo físico é uma consequência da cura da alma. E em Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, a nossa Chico de Saias, não é? Dona Ivone, em questão de mediunidade, de conhecimento sobre obsessão e desobsessão, é um manancial de conhecimento para todos nós. E lá no livro Recordações da Mediunidade, no capítulo 10, que tem o título O Complexo Obsessão, ela relata o caso de um jovem de 12 anos de idade atacado por uma espécie de paralisia infantil desde os seus 2 anos de idade. Imagine, o jovem, desde os 2 anos de idade, sofria um tipo de paralisia infantil que ele deformava terrivelmente as pernas que ficavam unidas os joelhos, né? E ele ficava curvado. Quando ele foi levado pelo pai até o Centro Espírita de Larvas, onde Dona Ivone trabalhou durante muitos anos, os 2 médiuns videntes e a própria Dona Ivone, que também era vidente, percebeu que havia uma nuvem escura que estava cavalgando o rapaz. E o rapaz, como se o rapaz fosse uma limária, como se o rapaz fosse um burrinho, né? E ali eles puderam ver que tinha até a mordaça, né, no rapaz, e ele não conseguia falar por um constrangimento. Quer dizer, ele era mudo, estava curvado, os joelhos, né, juntos, deformando as pernas, os braços em arco, e tudo isso procedente de um processo obsessivo que, quando foi feita a primeira sessão de passes, que Dr. Bezerra de Menezes, que trabalhava com Dona Ivone já desta época, indicou que o tratamento seria passes diários durante 30 dias no Centro Espírita. Na primeira sessão de passe, houve a comunicação desse espírito que explicou o motivo do processo obsessivo. Teria sido um ex-escravo desse jovenzinho em uma reencarnação precedente que sofrera vários suplícios. Era uma situação de vingança. Aí eu gostaria de fazer uma correlação com a mulher curvada, né? Jesus impôs as mãos e no mesmo instante a mulher se endireitou depois de 18 anos e ficou curada. Jesus. Então vamos nos comparar ao mestre, ao governador da terra, né? Ao espírito mais moralizado que aqui encarnou. As possibilidades magnéticas, a ascendência moral de Jesus para com todos os espíritos obsessores que circundam o planeta Terra, não há comparação. Bastou que o mestre lhe impusesse as mãos e ordenasse para que esse espírito fosse levado às paragens espirituais e que a mulher se reerguesse instantaneamente. No nosso caso, nós precisamos, como já disse, ser estudantes da doutrina espírita, estudantes do processo medianímico, estudantes do perispírito, para entender como agir e como fazer.
e estudantes de nós mesmos. Porque nós não vamos nos comparar à moralidade de Jesus, mas nós precisamos obedecer um regime moral. Não é isso mesmo, meus irmãos? Porque para sermos servidores de Jesus, nós nos dispusemos, né, a este trabalho sem ninguém nos obrigar. É uma disposição nossa. Então, quando nós nos filiamos à casa espírita e buscamos trabalhar no serviço de desobsessão, na reunião mediúnica, no passe, nós aprendemos ali tudo o que é preciso saber para ter um bom desempenho nas nossas atividades, tanto na questão da alimentação física, quanto na alimentação psíquica dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos atos. E aí, cobrando perfeição, que não existe perfeição para nós nesse momento, nós estamos no mundo de provas e expiações. O conselho, ele é bem claro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz que o verdadeiro espírita é aquele que luta, né? Não é aquele que desiste, é aquele que tenta sempre e que vai conseguir se manter à vontade firme. Às vezes, nós não vamos conseguir deixar de ser algo, mas vamos conseguir resistir a não praticar o algo. Não é assim que os nossos companheiros alcoólicos conseguem? Por mais um dia? Não é o lema dos Alcoólicos Anônimos? Só por hoje? Só por hoje. Então, muitas vezes, nós não vamos conseguir a mudança nessa reencarnação daquilo que nós gostaríamos. Mas só por hoje, nós não vamos ser e não vamos agir dessa forma. Isso é vontade firme. Isso é perseverar. Isso é continuar no caminho. Então, Dona Ivone, lá durante esses 30 dias, cuidando, tratando desse rapaz, após os 30 dias e Dr. Bezerra também receitou alguns remédios homeopáticos, ele ficou curado. E ele mesmo dizia, depois da cura, eu sabia falar, eu só não conseguia falar porque eu sentia uma opressão na boca e garganta. Era o processo obsessivo ali enraizado. Aqui na nossa casa, nós fomos procurados por uma menina que desde os 12 anos de idade, após a morte de sua mãe, ela desenvolveu um problema respiratório. E ela estava, quando nos procurou, com 22 anos de idade, com a vida sendo paralisada por essa doença respiratória. Buscava a medicina, a aleopatia, e não conseguia o alívio. Já tinha deixado de ir para a faculdade, estava em vistas de perder o emprego, por não conseguir ter uma assiduidade. E já no primeiro contato com ela, nós já percebemos que ali tinha alguma coisa a mais, que naquele primeiro contato do atendimento fraterno não era o local propício para essa averiguação, mas sentíamos que tinha alguma coisa. A convidamos para retornar na nossa casa, assistir à reunião doutrinária. Ela nos procurou na terça-feira, na quinta-feira nós a convidamos e depois da reunião doutrinária, nos passes, deixamos para que ela fosse a última justamente para fazer essa averiguação. E tanto o médium vidente que estava presente, eu não sou médium vidente, tanto o médium vidente que estava presente como eu percebi pela segunda vista que ela tinha aclopado aqui no pulmão, tipo uma mangueira, tanto pelo tórax, aqui na frente, como nas costas. E dois espíritos, né, com duas máscaras, tipo de um astronauta, um capacete de um astronauta, que saía esse tubo, e eles é que estavam fazendo com que essa doença respiratória existisse. Não a assustamos, né? Conversamos com ela que tudo iria dar certo. Depois que ela saiu da sala de passe, conversando com os amigos, o médico espiritual que trabalha na casa, um dos trabalhadores, indicou qual seria o tratamento. A nossa casa não faz cirurgia espiritual, né? Mas ele disse:
vamos fazer com que ela venha por um período frequentando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aos sábados e a reunião doutrinária. Depois de um período, nós vamos fazer a remoção desses 2 equipamentos que estão acoplados no pulmão da jovem. Assim foi feito. Nós fizemos, ela seguiu as orientações e fizemos em 2 etapas. Na primeira quinta-feira foi retirado o equipamento que estava na frente, aqui no peito, e na outra quinta-feira o outro equipamento. Ela fez a revisão conosco e hoje está curada, saudável, não precisa mais tomar nenhum remédio para esse problema respiratório. Os médicos ficaram surpresos com o resultado do tratamento, né, que ele estava fazendo. Ele acreditou que a cura partiu a partir do tratamento que ela estava fazendo. E ela perguntou: e os remédios, o que eu faço? Eu digo: os remédios e o médico não é conosco. Aí você que está com a melhora, procure o médico, converse com ele, faça exames e vocês vão decidir se vão tomar, se vai continuar ou não o uso da medicação. E hoje ela não usa nenhuma medicação. Então, nós na Casa Espírita, nós precisamos estar preparados, né? Quando lá em nosso lar, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, não é assim? Então foi assim que aconteceu. Nós estávamos prontos e o trabalho apareceu. Teve um outro caso também de uma companheira que nos procurou, que ela já estava desde os 14 anos de idade, sendo tratada por uma casa espiritualista, e ela se sentia presa, não conseguia sair desse local. O que é que nós indicamos? Indicamos para ela reuniões doutrinárias e passes e um tratamento com a casa espírita parceira. Ela seguiu todas as orientações, participou da evangelioterapia, fez o tratamento e logrou o êxito. Mas todo mundo vai lograr o êxito? É a pergunta que nós fazemos. Não, porque depende muito mais de que Jesus mesmo dizia: a tua fé te curou. O êxito depende do passivo e do ativo. Vamos ver mais aqui. A subjugação, né? O obsessor atua no cérebro perispiritual do obsediado. Então, é preciso, nós na Casa Espírita precisamos entender de todo o processo, né? Corpo mental, perispírito, corpo físico, né? Fluido vital. Precisamos entender as camadas. Deixa eu ver aqui se eu falei certo para não falar bobagem, que eu não estou vendo a imagem. Sim, pronto, eu esqueci do espírito, né? Espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico e corpo físico. Nós precisamos entender e estudar essas 5 camadas na Casa Espírita. Então, voltando a Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20, ele diz o seguinte: nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes do meu corpo. É o princípio. Primeiro, curar a alma. A cura do corpo é uma consequência. Pode acontecer a cura do corpo. Quem não quer se livrar de uma dor? Quem não quer? Quem não quer a cura de um processo de sofrimento? Mas, às vezes, a cura do espírito é o processo de sofrimento. Entender isso também é fundamental. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Aí André Luiz, tá certo ou não tá? Quando ele diz que o corpo físico é o vaso do espírito, no qual depositamos as nossas imperfeições. Allan Kardec está dizendo a mesma coisa.
que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criastes. Né? E Jesus dizia, vá e não pequeis mais. Né? Voltando a Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte, quando os homens compreenderem, afirmando pela vivência que nunca estão a sós, mas sempre rodeados de entidades que se assemelham a eles e com eles se sintonizam pela afinidade mental de gostos e atitudes. Quais são os nossos gostos? Quais são as nossas atitudes? Né? Sem dúvida, adotarão outros hábitos de raciocínio, aspirações e comportamentos. Dominar os comportamentos, dominar o raciocínio, os pensamentos, é um exercício diário, a fim de experimentarem e manterem superior relacionamento espiritual. Quer ter superior relacionamento espiritual? Dá trabalho, porque é controlar as emoções, é controlar os pensamentos, é permitir-se olhar o bom, o belo. Conversando com um amigo espírita esses dias, ele me falando, né, que sente que o mundo não está melhorando. Eu disse, como o mundo não está melhorando? Claro que o mundo está melhorando, meu companheiro. Basta que nós olhemos com os bons olhos e procuremos o bem, porque quem procura acha. Se olharmos apenas os fatos negativos, nós vamos acreditar que o mundo está pior. Mas se olharmos os fatos negativos, como era o Brasil há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, antes da existência do SUS, as pessoas morriam nas ruas. Né? Na década de 40, as pessoas morriam em Salvador de diarreia. Vocês imaginam isso? Que a maior parte dos óbitos em Salvador, na década de 40, na década de 50, era por diarreia, por falta total de atendimento médico e de saneamento básico. Então, se nós olharmos há 50 anos atrás, hoje estamos melhor. É claro que nós gostaríamos que estivéssemos melhor ainda, mas existem muitas ações, muitas pessoas trabalhando no bem, muitas pessoas pensando bem, muitas pessoas querendo bem, e devemos ser aqueles também que buscam, que querem, que fazem o bem no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família. Não podemos ficar esperando que o mundo se transforme, que o mundo se regenere. Nós é que precisamos nos regenerar e contribuir para a regeneração do mundo. Então, Manuel Filomeno, vamos ver aqui agora uma revista espírita. Essa informação é muito boa. A revista espírita de 1858, no mês de outubro, na página 416, diz o seguinte: 3/4 partes de nossas ações mais e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Sabe o que significa isso? 3/4 partes. 1/4 parte, 25%. Né? 25. 3, 75. Então, imaginemos 75% dos pensamentos maus, né? E das nossos maus pensamentos são frutos de sugestões ocultas dos espíritos. E lá na questão, todos sabem, repete, os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Na verdade, são eles que vos dirigem, que nos dirigem, né? Então, o que estamos pensando, o que estamos fazendo para permitir... Quem está no volante? Eu vou mudar a pergunta. Quem está no volante vai ser aquele com quem sintonizamos. Aquele que vai sintonizar conosco é aquele que se compraz com as nossas atividades diárias,
com as nossas conversações, com o clima psíquico da nossa casa, com o ambiente psíquico do nosso lar. Então é preciso o quê? Evangelho no lar, né? Evangelioterapia, amar-se. Porque quando a gente se ama, a gente quer o melhor para nós. E nós temos nas mãos a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que abre os nossos olhos, que abre as portas do nosso coração, que nos mostra um mundo novo, que nos encaminha. A doutrina espírita nos encaminha para a felicidade real. Porque a felicidade não está neste mundo. Então, a defesa contra a obsessão. Somente a constante vigilância, Manuel Filomeno de Miranda nos diz, somente a constante vigilância da consciência reta constitui mecanismo de defesa contra essas sortidas do mundo espiritual inferior, ao lado do envolvimento nos compromissos íntimos com a simplicidade do coração e da ação. Olha, simplicidade de coração e da ação, preservando ou perseverando nos deveres, sem qualquer extravagância, até o momento da libertação carnal. Perseverando, né? Perseverando sem uma extravagância na ação, até o momento da libertação carnal. É isso que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos perseverar durante toda a nossa reencarnação. Porque trabalhando a nós mesmos, continuando na nossa lide, nós podemos abrir as portas da casa espírita e ajudar essas pessoas que nos procuram. Quando essa menina nos procurou e nós visualizamos a situação dela, meu Deus, aqui nós não fazemos cirurgia espiritual. O que nós vamos fazer? Como nós vamos ajudar esta menina? Mas aí veio também o pensamento. Se ela foi conduzida até a nossa casa, no mínimo, nós temos a condição de encaminhá-la para uma outra casa, para um outro tratamento, para uma casa que pudesse oferecer. Porque nós também precisamos ser, meus amigos, sinceros conosco, com aquele que nos procura, com Jesus, e dizer para aquele que nos procura até onde nós podemos ir. O que nós podemos fazer? Precisamos de honestidade nas nossas casas espíritas, para não enganarmos nossos companheiros de humanidade, para sermos realmente fraternos com eles. Porque nós espíritas não buscamos prosélitos, né? Nós não queremos pessoas que entrem na fileira espírita à força, dominados por situações. Se aquele indivíduo que adentra a casa espírita, se ele achar que o seu coração está presente ali, que ali ele conseguiu encontrar as respostas que ele necessita para a sua vida, excelente, seja bem-vindo. Vamos ver aqui. Ao mesmo tempo lhe impôs as mãos, Jesus, né, com a senhora, e logo ela se endireitou, e disso deu graças a Deus. Allan Kardec diz o seguinte, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, da obsessão, item 251. A subjugação corporal, em geral, tira do obsedado a energia necessária para dominar o mau espírito, razão pela qual é necessária a intervenção de uma terceira pessoa que atue, seja pelo magnetismo, seja pelo domínio de sua vontade. A falta da ajuda do obsedado, esta pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito, mas como esta ascendência não pode ser senão moral, é dado apenas a um ser moralmente superior ao espírito exercê-la. E seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque impõe ao espírito que é forçado a curvar-se diante dele. Eis porque Jesus tinha um
tão grande poder para expulsar o que se chamava então os demônios, isto é, os maus espíritos. Jesus tinha o domínio total, como já dissemos aqui, sobre os maus espíritos. Então, nós precisamos desse regime que também já falamos. Precisamos observar os nossos atos, porque nós somos uma nuvem de testemunhas, né? Não, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Naquele caso que eu comecei a falar da menina que nos procurou e que também logrou êxito com o tratamento espiritual, que estava frequentando uma casa espiritualista em outra cidade, como ela não retornou e o tratamento naquela casa era pago, né? Ao contrário da doutrina espírita, que é tudo gratuito, como eu estava ali sendo a ponte de auxílio no tratamento, comecei a sentir durante a noite, quando desdobrava, uma presença no meu quarto. E comecei a ter insônia. Por que a insônia? Porque desdobrava, encontrava as presenças que foram colocadas por essa senhora dessa casa, então eu retornava para o corpo. Então entrei em contato com o Centro Espírita Luz no Caminho, que é o centro que nós temos parceria para tratamentos espirituais, quando a situação foge um pouco da nossa alçada, fazemos em conjunto, e aí marquei e fui. Eles olha, estou precisando de atendimento porque tem uma situação que eu preciso ver o que está acontecendo. Quando são entre os trabalhadores o tratamento, durante o passe, se houver algum comunicante, é permitida a comunicação na presença do trabalhador, porque nós espíritas já lidamos com a questão da comunicação com o plano espiritual, com os espíritos, então não há sustos, né? Mas o espírito se apresentou, que foi destacado para mim observar. Era um espírito em formato de aranha, né? E a médium assustou-se quando viu o espírito, e depois da comunicação, da conversa, né, do diálogo e do passe, nós conversamos e eu falei as características da mulher que eu estava vendo quando desdobrava. E era a mesma característica da física da mulher que fazia o atendimento nessa casa espiritualista. Então vejamos, eu atendi no atendimento fraterno, encaminhei para um tratamento no Centro Espírita Luz no Caminho, porque seria necessário para ela tomava os passes de tratamento, fazia tratamento desobsessivo também lá, porque assistia uma reunião doutrinária, um estudo do Evangelho também é desobsessão, não é? Então ela veio, ela assistia a reunião doutrinária aqui na cidade de Candeias, e lá em São Sebastião ela fazia o tratamento de passe. Eu fazendo essa ponte, né, auxiliando, fui identificada pelos espíritos da outra casa que vieram atrás de mim. Então, quem está na linha de frente do trabalho de desobsessão precisa ter um regime moral. Precisamos lutar constantemente contra as nossas imperfeições. Por quê? Porque somos observados. Como é que nós pedimos ao Espírito que dê uma trégua, que desculpe, que perdoe, que a situação, que aquela pessoa não é mais a mesma, e aquele Espírito passa a nos acompanhar e nós explodimos por nada? Não perdoamos às vezes o companheiro de casa espírita que diz uma frase infeliz, que tem uma fala infeliz. Queremos ser censores da vida dos nossos companheiros? Quando o comportamento nosso influi na atividade, é uma coisa. O dirigente da atividade precisa conversar com a pessoa. Mas quando o comportamento do indivíduo não influi na nossa atividade e nós ficamos incomodados com o comportamento da pessoa, aí
já está fugindo, né? Então, se a gente não se perdoa, se a gente não é fraterno, se não sabemos conviver com os diferentes, se saímos por aí degladiando uns com os outros, como esses espíritos que acompanham as pessoas que procuram atendimento na casa espírita, vão entender que o remédio que nós estamos oferecendo é bom, mas a gente não toma. Mas a gente se recusa a tomar o próprio remédio que oferece. Porque nós não temos esse poder, essa ação moral contra os maus espíritos de Jesus, de simplesmente impor as mãos e a mulher se tornar curada. Nós temos o exercício da atividade. Mas o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no dia de sábado, disse ao povo: há 6 dias destinados ao trabalho. Vinde todos esses dias para serem curados, e não nos dias de sábado. E aí eu coloquei aqui algumas perguntinhas. Há dia da semana específico para sermos espíritas? Só fazendo uma alusão com o que o chefe da sinagoga disse, né? Há dia específico para sermos espíritas? O dia específico é o dia de ir para a atividade? Hoje tem atividade no centro, então eu vou, né? Vou tomar conta dos meus pensamentos, vou orar e vigiar hoje. Nós temos que orar e vigiar e sermos espíritas 24 horas por dia. Não estamos cercados de uma nuvem de testemunhas? Existe o mais ou menos cristão, existe o mais ou menos espírita, né? O conselho não é que seja o nosso falar sim, sim, não, não, como nos ensina Jesus. O viver espírita na sociedade, não termos medo de vincular as nossas opiniões, mesmo que sejam opiniões isoladas, nos nossos grupos de convivência, que às vezes convivemos com pessoas que pensam filosofias diferentes de vida, mas nós precisamos estar ali firmes com o nosso ideal, mesmo que formos olhados como os bobos, né? Aqueles otimistas, inveterados. Às vezes as pessoas dizem, você é muito otimista, mas a vida, Jesus nos pede que sejamos otimistas. Eu sou otimista porque Jesus é o governador do planeta. E o governador do planeta sabe o que está fazendo. Eu tenho plena confiança em Jesus. Eu não tenho confiança, muitas vezes, nas minhas próprias atitudes perante os desafios da vida. Mas eu tenho confiança plena em Jesus. Ele é o timoneiro. Ele é o comandante. E esse comandante não erra. Esse comandante acerta sempre. Então, óbvio que estamos melhor e vamos ficar melhores ainda. Agora, se vai ser mais rápido ou mais devagar, vai depender dos nossos posicionamentos perante a vida. Então, Allan Kardec diz o seguinte na Gênese, no capítulo 15, item 19. Este fato prova que, naquela época, todas as enfermidades eram atribuídas ao demônio, porque Jesus fala, né, que Satanás que estava subjugando há 18 anos. E que se confundiam, como hoje, os possuídos com os enfermos, mas em sentido inverso. Quer dizer que hoje, aqueles que não creem nos espíritos confundem as obsessões com as enfermidades patológicas. Mudar é preciso. E o processo de mudança, ele ocorre quando nós temos consciência do estado atual. Quem nós somos? Nós costumamos fazer essa pergunta para nós mesmos? Né? Quem eu sou é o reflexo das minhas ações e dos meus posicionamentos. Mas os recursos. Quais os recursos que eu tenho para implementar a mudança real? E igual estado desejado. Bom, estado atual, recursos para chegar ao estado desejado. Bom,
eu digo assim, poxa, eu tenho sentido que a vaidade que eu estou expressando, ela está um pouco acima do tom. Eu preciso diminuir um pouco a minha vaidade, até chegar ao ideal de não tê-la. O que eu preciso fazer para isso? Quais são os recursos que eu tenho? Nós espíritas temos um recurso, recursos é o que não nos falta. Nós temos a literatura, a codificação, claro que é o nosso norte sempre, né? Os continuadores, Leon Denis, Herculano Pires, Camille Flammarion. Nós temos os livros de Chico Xavier, nós temos os livros de Divaldo Pereira Franco, nós temos Joana de Ângeles, que nos faz mergulhar de encontro ao nosso self, a nós mesmos, reconhecendo quem somos. Recursos é o que não nos falta. Através do amor, ou podemos ser teimosos e o recurso ser a dor, né? Então é a decisão nossa. Qual vai ser o recurso pedagógico que nós vamos querer? Amor? Porque o amor cobre uma multidão de pecados? Ou vamos ficar estáticos, esperando que o recurso que venha seja a dor? Porque lá no Código Penal da Vida Futura está expresso, né, que primeiro nós precisamos do arrependimento sincero. Depois, a expiação. Depois, a aprovação e a reparação. Mas nós podemos pular uma etapa, podemos transformar uma expiação em provação. Então, recursos nós temos e muito. Não podemos nos limitar. Eu não posso, eu não consigo, é muito difícil, né? Eu posso, eu consigo, posso tudo naquele que me fortalece. Deus não dá o frio, né, maior do que o cobertor, não dá o fardo maior do que as nossas forças. Deus sabe de tudo o que acontece, de uma folha que cai de uma árvore. Nós não falamos isso? Então nós precisamos acreditar que nunca estamos sozinhos, acreditar que é possível, acreditar que os recursos nos oferecidos pela doutrina espírita nos levam seguramente a um estado melhor. Então, as limitações: não desejar a mudança em nível profundo. A gente tem ganhos secundários. Não acreditar que pode ou merece realizar a mudança. Crenças limitadoras. Não podemos cultivar as crenças limitadoras. Quer uma mudança instantânea sem esforço. Não existe mudança instantânea sem esforço. A mudança requer esforço, choro, lágrimas, buscar o companheiro, né? Conversar. Porque mudar é, muitas vezes, o que nós precisamos mudar é aquilo que nos dá prazer. É aquilo que nos dá prazer, que nós queremos mudar e que nós precisamos mudar. Então, o que nos dá prazer nos faz se sentir bem naquele momento. Por mais que traga o transtorno logo em seguida, eu conversava com um usuário de drogas e ele me dizia assim: olha, um dos erros principais quando se conversa com um drogadito é dizer para ele que a droga faz mal. A droga faz mal depois. Mas se não fosse bom na hora que estivesse usando, ele não usaria. E ele dizia: eu tenho hoje, e tinha na época, plena consciência do que estava acontecendo comigo. Mas não conseguia fugir do prazer instantâneo e nem da dor subsequente após o uso. Então, admitir, né,
que determinados comportamentos, por mais equivocados que sejam, naquele momento que está usufruindo, a pessoa está eufórica e está sentindo prazer. Então, mudar requer esforço. Alírio de Cerqueira Filho nos diz isso no livro Jesus, Modelo e Guia da Família. Contudo, reafirmamos que a todos foi dado o poder de mudar a própria vida, embora nos seja mais fácil acreditar que não temos, para não precisarmos trabalhar para a mudança. De fato, poucos querem amar, respeitar e praticar a lei do trabalho. Poucos querem amar, respeitar e praticar a lei do trabalho. Então, nós precisamos amar, nós precisamos respeitar e nós precisamos praticar a lei do trabalho. Trabalhar externamente e trabalhar interiormente. Os nossos irmãos fariseus, tão formalistas, buscavam apenas o trabalho exterior, esquecendo-se do trabalho interior. Às vezes, nós estamos tão envolvidos com tantas atividades na casa espírita, com o nosso dia a dia, que esquecemos de cuidar de nós mesmos. Precisamos ter esse tempo da autoanálise, precisamos ter esse tempo do autoconhecimento, precisamos acalmar os nossos pensamentos de vez em quando, precisamos olhar e enxergar o nosso companheiro de atividade espírita, precisamos ter olhar amoroso, de compaixão, de amor, de tolerância. Precisamos ser irmãos, meus companheiros. Nós, na doutrina espírita, precisamos ser irmãos uns dos outros. Precisamos buscar o que nos une. Precisamos estar unidos para conseguirmos a autossublimação. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Que possamos, na noite de hoje, nas nossas orações, lembrarmos dos companheiros que se encontram em aflição, dos nossos irmãos que estão internados, sofrendo, entubados nesse processo do coronavírus, dos nossos companheiros que no dia de hoje não tiveram o alimento físico para saciar a fome. Ontem eu fui a Salvador e quando fazia o retorno para voltar, passei por um circo, o Le Cirque, e eu disse, nossa, como estão os nossos companheiros circenses, sem poder trabalhar? Porque trabalham com aglomeração. Quem está amparando os nossos irmãos do circo? Muitos estão passando fome, sem trabalho, sem amparo. Então que oremos pelos cientistas para que a cura possa chegar o mais rápido possível. Oremos pelos nossos governantes para que eles entendam que só repartindo pão é possível ter paz. Que nós também possamos repartir o que somos, repartir o que temos e que possamos dar aquilo que temos de melhor para os nossos companheiros em humanidade. Então convido a todos para fechar os olhos, para agradecermos a Deus o dom da vida, para agradecermos por essa reencarnação e dizemos assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Se soubermos perdoar os nossos ofensores, não nos deixe, Pai, entregues à tentação. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus,
rogai por nós, pecadores, agora, na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Agradeço a Vanusa, agradeço a todos vocês que me ouviram, agradeço aos espíritos trabalhadores